Então, pessoal, nós voltamos aqui para continuar o nosso curso sobre competência em matéria penal. Fazendo uma pequena recapitulação, porque nesse ponto isso é muito relevante, nós estamos ainda determinando a competência, né? Passamos, portanto, para determinar a competência, é preciso passar por cinco, perdão, etapas. Já passamos por quatro. A primeira é determinar se o Brasil é competente. A gente chamou isso de competência internacional. A segunda, uma vez definido que o Brasil é competente, a segunda etapa é definir se existe alguma competência originária, ou seja, a competência diretamente dos tribunais, que é uma competência que se faz em razão da função exercida pelo réu, com todas aquelas nuances que nós estabelecemos anteriormente. Terceira etapa é definir a competência de justiça. Caso não exista competência originária de um tribunal, é preciso definir qual das justiças existentes é competente, né? Ultrapassada a questão da competência de justiça e, portanto, definida qual a justiça competente, nós definimos então o foro, o lugar, né? Competência de foro, né? Que nós vimos anteriormente. E, por último, uma vez definida a competência de foro, é preciso determinar qual o juízo competente, porque dentro de um foro, leia-se, dentro de uma comarca, no âmbito do Estado, dentro de uma seção judiciária, no âmbito da Justiça Federal, nós temos vários juízos, órgãos jurisdicionais, nós chamamos de juízos, vários juízos competentes. Então, dito isso, nós precisamos estabelecer qual dos juízos existentes nessa comarca ou nessa seção judiciária é competente para julgar. A gente chama isso de competência de juízo, é a última das cinco etapas, ficando certo que a segunda etapa ela é excludente das demais, uma vez que se você determina a competência originária, não preciso mais analisar a competência de justiça, de foro, de juízo. Mas se ultrapassada a segunda etapa de competência originária, então eu preciso verificar a competência de juízo, de justiça, perdão, depois de foro e, por fim, de juízo. Como que eu defino a competência de juízo? Ora, imaginem no âmbito da justiça estadual uma comarca. Dependendo do tamanho da comarca, eu posso ter vários juízos prestando jurisdição na mesma comarca. Por outro lado, se a comarca for muito pequena, eu posso ter apenas um único juízo com a jurisdição para todas as matérias. Como eu posso ter comarcas em que eu tenho mais de um juízo, mas eu tenho, por exemplo, apenas um juízo criminal. Então, definir a competência de juízo depende muito do tamanho da comarca ou do tamanho da seção judiciária. No nosso caso, na comarca, por exemplo, da capital do Rio de Janeiro, nós temos muitos juízos competentes. Inclusive, diferente de Petrópolis, dentro da comarca da capital do Rio de Janeiro, nós temos várias regionais que se localizam em regiões dentro da comarca. Elas não são novas comarcas, elas são varas regionais dentro da comarca. E ainda, dentro da comarca do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro, como é uma comarca muito grande, nós temos juízos com competência específica de matéria, ou seja, juízos que julgam apenas determinadas matérias. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos tribunais do júri, juizados especiais criminais, juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, e assim vai. Então, é preciso a gente estabelecer que critérios nós deveremos usar para determinar a competência de juízo. Quais seriam esses critérios? Basicamente, nós usamos três critérios. Critério da natureza da infração, critério territorial e, por fim, chamada livre distribuição. Eu vou começar
pelo critério da natureza da infração, e vou, portanto, começar a explicar nesse bloco o critério de natureza da infração. O primeiro caso de competência determinada pela natureza da infração, que tem assento tanto constitucional como no Código de Processo Penal, é o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, embora tenha o nome de tribunal, ele não é um juízo de instância superior. Ele é um juízo de primeiro grau, tá? Ele é um órgão de primeiro grau. Só que ele é um órgão de primeiro grau com a competência específica para julgar os crimes dolosos contra a vida, e tão somente os crimes dolosos contra a vida, a menos que exista caso de conexão que a gente vai ver posteriormente. Mas nesse momento, a competência do Tribunal do Júri é para julgar apenas crimes dolosos contra a vida. Em Processo Penal 2, vocês terão uma aula detalhada, não é, sobre Tribunal do Júri. Nesse momento eu estou apenas definindo a competência do Tribunal do Júri, que é para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, se eu estiver diante de um crime doloso contra a vida, a primeira coisa que eu tenho que verificar é se existe e onde está o Tribunal do Júri, porque é lá que será julgado, uma vez que o juízo comum não tem competência para julgar crimes dolosos contra a vida. O Tribunal do Júri, muito embora vocês ainda não tenham tido aula, mas sabem que o Tribunal do Júri é composto por pessoas leigas que decidem, que formam um conselho, chamado Conselho de Sentença, e que decidem sobre a absolvição e a condenação do acusado. Então, o primeiro caso de definição de competência pela natureza da infração são dos crimes dolosos contra a vida, da competência do Tribunal do Júri. O segundo caso é o caso dos GCRIMs, ou seja, dos Juizados Especiais Criminais. Também é uma previsão que tem assento tanto na Constituição como em leis federais, né, em leis infraconstitucionais, lei ordinária, que é basicamente a Lei 9.099, que regulamenta os juizados especiais criminais, mas o fato é que os juizados especiais criminais têm competência para julgar, para processar e julgar, as chamadas infrações de menor potencial ofensivo. E são compreendidas como infrações de menor potencial ofensivo, conforme determina a Lei 9.099, aquelas cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos. Portanto, se eu estiver diante de uma infração cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos, a competência é do juizado especial criminal. E aqui, portanto, se eu estiver, mais uma vez, diante de um crime doloso contra a vida, a competência do Tribunal do Júri. Se eu estiver diante de uma infração de menor potencial ofensivo, a competência é do juizado especial criminal. Eu vou continuar no próximo bloco.